Os nomes de duas mulheres evangélicas estão sendo, sim, levantados para assumirem ministérios nessa tentativa de aproximar o governo Lula do grupo evangélico. Uma eventual mudança não seria para agora. Se fala que uma reforma ministerial aconteceria só em fevereiro, mas mesmo com essa discussão ainda muito preliminar, o nome dessas duas personagens, os nomes sofrem algumas resistências. A gente vai contar para vocês, vai apresentar quem são esses personagens, quem são essas mulheres, mas antes queria dar o contexto, porque o presidente Lula, segundo interlocutores, não é de hoje que ele se preocupa com uma aproximação do PT, do governo, com esse grupo evangélico. Mesmo antes dele ser presidente da República, ele já se preocupava com essa aproximação do PT com o grupo evangélico. A avaliação, claro, é o segmento religioso que mais vem crescendo no Brasil nas últimas décadas, e existe uma avaliação de governistas da dificuldade do campo progressista de conquistar o coração dos evangélicos. Os governistas com quem a gente conversa, eles falam que vários movimentos têm sido feitos nos últimos tempos. Por exemplo, eles citam no mês passado a sanção do Dia Nacional da Música Gospel. Aconteceu no Palácio do Planalto, um evento ali que lideranças religiosas acabaram orando com o presidente Lula. Então, eles citam isso como um movimento muito importante. A gente aqui no Congresso Nacional escuta da bancada evangélica que eles gostariam também que o governo Lula defendesse ali o que eles chamam de pautas de costume, mas os mais pragmáticos sabem que o governo Lula não vai fazer isso. Porém, governistas dizem que há sim uma movimentação do governo Lula de pelo menos se afastar dessas pautas mais de costume, e uma outra movimentação importante é o governo Lula se aproximar ali de figuras chaves na bancada evangélica e também no grupo evangélico. A gente preparou para vocês quem são essas figuras chaves, inclusive esses dois nomes que estão sendo cogitados para os ministérios, e a gente coloca em uma tela para vocês, começando com Benedita da Silva, ela que é deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro, uma das principais lideranças evangélicas do PT, já foi ministra de Lula entre 2003 e 2004 de Assistência e Promoção Social. E depois a gente fala de Elisiane Gama, ela que é senadora pelo PSD do Maranhão. O nome dela também é sempre lembrado para assumir o ministério do governo Lula. Ontem, inclusive, ela viajou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para o Maranhão. Pelo que eu apurei, essa mudança, essa eventual para ela assumir um ministério não foi tratado nessa conversa, mas o nome dela é sempre sim lembrado. O que eu escutei de evangélicos é que os nomes das duas são sim lembrados, mas que o de Elisiane Gama tem um apoio maior. Porém, a atuação de Elisiane Gama na CPI da Covid incomodou alguns grupos evangélicos, e essa seria a principal resistência que ela sofreria para assumir o ministério. Depois a gente tem Jorge Messias, ele que é advogado-geral da União, outro quadro evangélico muito importante. Ele participou da Marcha para Jesus em São Paulo, no lugar do presidente Lula, também participa de várias reuniões com a bancada evangélica, mas esses são os nomes já esperados, já estão na conta, e o governo quer se aproximar de nomes mais distantes e tem feito isso. A gente cita, por exemplo, Silas Câmara, ele que também é deputado federal pelo Republicanos do Amazonas, ele é coordenador da Frente Evangélica, da bancada evangélica aqui no Congresso Nacional. O que a gente escuta é que ele tem uma interlocução muito boa assim com o Palácio do Planalto, embora faça algumas críticas mais ideológicas do governo, mas ele tem essa interlocução muito boa. A gente tem também o Tony de Paula, ele que é deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro, já foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele participou desse evento que eu falei no Palácio do Planalto no mês passado, orou ali com o presidente Lula, fez vários gestos muito importantes ali em defesa do presidente Lula. Então também o nome que o governo conta para se aproximar ali dos evangélicos. E o outro nome que a gente cita é da vereadora de Goiânia, do PSDB, Ava Santiago. Apesar de ser um nome do PSDB, é um nome que tem sido sim muito lembrado pelo governo Lula para se aproximar do público evangélico. Inclusive, ela já se reuniu algumas vezes com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Os dois fizeram conteúdos ali para as redes sociais que ela publicou. Então é um nome também jovem e muito importante para o governo Lula para se aproximar desse grupo evangélico.